Olha essa estatística, olha esse dado aqui, ó. O São Paulo atingiu a marca de 60 desfalques por problemas físicos ao longo do ano. Número elevadíssimo de lesões. Claro que a gente lembra do Jonathan Calleri, que rompeu ligamento cruzado do joelho esquerdo em abril, passou por cirurgia, segue em recuperação, mas segundo as informações do portal Anotações Tricolores, os primeiros problemas começaram ainda na pré-temporada, né? A gente lembra em janeiro, durante os treinos realizados na Flórida. Na ocasião, o próprio goleiro Yang sofreu uma torção no pé direito e o volante Luiz Gustavo fraturou o pé esquerdo, ambos no dia 19. Ou seja, toma aí esse dado. O São Paulo chegou a um desfalque de número 60 por lesão ou questão física em 2025, podendo aumentar esse número, visto que o volante Pablo Maia preocupa o departamento médico e terá os resultados dos exames divulgados nesta sexta-feira. 60 desfalques por problemas físicos, meu caro JP. Não tem time que aguente, ainda mais sem ter um elenco recheado de opções, não tem time que aguente manter um nível alto de competitividade com esse número de desfalques. É algo que o São Paulo tem que olhar com urgência para a temporada que vem. Não tem a menor condição, né? Você se manter competitivo tendo 60 desfalques por lesão no ano. Não tem a menor condição. Isso prejudica o trabalho de treinador, isso prejudica o trabalho do time, isso prejudica o que você quer fazer nas competições, como Copa do Brasil, principalmente Libertadores, que foi uma competição que o São Paulo jogou muito desfalcado, mais até do que a Copa do Brasil. Você joga sem Lucas, sem Oscar, sem Calleri, sem André Silva. Na Copa do Brasil você ainda tinha o André, né, que era o substituto imediato do Calleri, e eu sei que muita gente não gosta do futebol do André, mas acho que como um reserva ele é interessante, inclusive em muitos momentos da temporada estava até melhor do que o Calleri, quando os dois estavam à disposição, o André estava fazendo mais gols, estava mais iluminado, estava se movimentando bem, e eu acho um jogador muito importante para o elenco do São Paulo e fez muita falta na Libertadores, porque o São Paulo construiu até oportunidades para vencer a LDU tanto em Quito quanto no Morumbis, mas perdeu muitas chances. O São Paulo, eu diria que fez um jogo melhor em Quito do que fez o Palmeiras, por exemplo. O São Paulo jogou melhor contra a LDU lá em Quito do que o Palmeiras lá em Quito. Aí, claro, no Morumbis, né, em relação aos jogos no Brasil, o Palmeiras jogou melhor, obviamente, né, fez o 4-0, jogou muito melhor do que o São Paulo. Mas em Quito, quando o São Paulo perde por 2-0, foi um dos melhores jogos de um brasileiro na altitude de Quito nos últimos anos. E o São Paulo perdeu por 2-0 por falhas na defesa, mas também falhas nas definições do ataque. Então, assim, nenhum time sobrevive numa temporada com tantos desfalques por lesão. E aí, assim, é um número que você precisa parar quando terminar a temporada, parar, reavaliar muita coisa no departamento médico, na preparação física, e falar: olha, gente, precisamos analisar o que está acontecendo. Os processos estão sendo feitos da forma correta? Os equipamentos estão adequados? Os profissionais estão competentes para fazer os seus devidos trabalhos? Porque precisa ter uma reavaliação geral, Boni, de profissionais. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. De equipamentos, de estrutura, de processos, tudo que envolve o departamento físico do São Paulo precisa ser analisado. Eu entendo que existem lesões que são azar. Rompimento de ligamento, a lesão do Pablo Maia, se for confirmada, ele pisou em falso no gramado, torceu o tornozelo. Pode acontecer. Mas tem lesões musculares, tem lesões por desgaste, sobrecargas. São Paulo não só perdeu jogadores esse ano por lesão, porque esse número fala dos desfalques confirmados por lesão, mas o São Paulo poupou atletas em muitos jogos alegando sobrecarga muscular. O Alan Franco foi poupado em várias oportunidades por sobrecarga muscular. Fora jogadores que não têm lesão, mas estão desgastados fisicamente, que visivelmente chegam no segundo tempo e não conseguem repetir o nível. E isso não entra na estatística. Mas o São Paulo ele fica atrasado fisicamente em relação a muitas outras equipes por problemas físicos. Problemas que são talvez não diagnosticados como lesão, mas você identifica realmente uma sobrecarga muscular em vários atletas. Então isso precisa ser reavaliado internamente com comissão técnica, porque o Crespo também tem o seu preparador físico, tem a sua comissão técnica que trabalha também com isso. Precisa ser analisado junto com a equipe do clube. E alguém competente também precisa reavaliar. Um profissional de saúde competente, um cara da preparação física competente, analisar tudo e ver se os departamentos estão adequados ao que o São Paulo precisa. Porque não dá para você jogar umas quartas de final de Libertadores
sem os seus principais atletas por lesão, por tratamentos equivocados, por sobrecargas musculares, por lesões musculares. Você perde, cara, metade do seu time por conta de lesões. Nos últimos jogos, o São Paulo tem jogado com 12 desfalques. Tudo por lesão. 2, às vezes um só suspenso. O resto tudo lesão. Você tem o terceiro goleiro lesionando, cara, no treino. O terceiro goleiro lesiona no treino. O lateral direito... o lateral direito lesiona no treino. Sei que foi o azar, fratura no dedão no pé. Que aí é o que o Ciro também fala, né? Quando não é incompetência do departamento médico, do departamento físico, a bola não mente o que é construído fora dela, né? Fora do campo. Então, cara, você faz os processos equivocados fora de campo, acaba tendo o azar dentro de campo. Aquele azar meio inexplicável. Você analisa por que os times que trabalham da forma correta não tem tanto azar assim quanto o São Paulo, né? Exatamente. É inacreditável tudo que aconteceu com o São Paulo em termos de departamento médico nessa temporada. Para a gente fechar o nosso boletim da manhã, falar de outro personagem que foi citado já. Oi, diga. Desculpa só cortar, mas acho importante trazer a pergunta do Paulo Nobre, que ele pergunta aqui sobre o tipo do jogo do Crespo, né? Se a marcação individual dele ajuda a lesionar os jogadores. Então, Paulo, na primeira passagem do Crespo foi levantada essa questão, né? Não só da questão do Campeonato Paulista, né? De ter usado o time titular na maior parte dos jogos, mas eu até recordo que em muitos jogos da fase de grupos do Paulista, São Paulo utilizou o time alternativo aqui. Era um espaço muito curto, era jogo dia sim, dia não, em uma determinada época, né? Mas eu acho que sim, para você jogar nesse estilo de marcação individual, de perseguição o tempo inteiro, gera sim um desgaste maior e você precisa ter uma preparação física adequada a isso, tanto que o Crespo, nesse período que ele passa fora do continente, ele trabalha com uma nova comissão técnica. A comissão técnica hoje que ele tem é diferente da primeira passagem, ele não tem o mesmo preparador físico, que era o Corran, né, o Alejandro Corran, não é mais o preparador físico do Crespo. Creio eu que ele identificou talvez uma deficiência nesse ponto. Acho que isso sim colabora com as lesões, pode colaborar sim com o desgaste, mas o clube precisa estar preparado para o estilo do treinador. Se é o treinador escolhido para esse momento do clube, os caras querem o estilo de jogo do Crespo, querem o profissional como o Crespo, o clube precisa estar preparado para atender minimamente as necessidades do técnico. Se o técnico trabalha com esse estilo de jogo, o clube tem que preparar os seus departamentos para esse estilo de jogo. Contratações, departamento físico, departamento médico. Todo clube tem que estar mobilizado para atender as necessidades do treinador que foi escolhido. Num clube sério, num clube organizado, tem que funcionar dessa forma. O Palmeiras, ele trabalha com contratações, com organização, de acordo com o que quer, com o que pensa de futebol o Abel Ferreira. O Flamengo hoje contrata jogadores de acordo com o que pensa o Felipe Luiz. Jogadores com mais técnica, jogadores que trabalham melhor a bola, jogadores que têm uma chegada ao ataque com mais qualidade, com pontas que também têm habilidade, como o Luiz Araújo, como o Carrascal, como o próprio Michael, que é uma opção de banco, Cebolinha, enfim, jogadores que têm essa característica. E jogadores também que foram trazidos depois do Felipe Luiz assumir o time. Então, um clube organizado tem que trabalhar dessa forma, de acordo com o que quer, com o que pensa de futebol, o seu treinador. Então, claro, se o Crespo tem essa questão da marcação individual, pode sim desgastar os atletas. Mas tem outro ponto importante também, né, Boni? Não é esse ano só que o São Paulo sofre com lesões. O São Paulo sofre com lesões com todos os treinadores que passaram por aqui nos últimos anos. Então não é só responsabilidade da comissão técnica ou do estilo de jogo, né? Isso é evidente. Mas claro que é um estilo que exige mais da parte física dos atletas. Contra o Bragantino, com questões, muitas questões. Uma delas, para começar, é o confronto dos técnicos. Crespo contra Zubeldia, o ex-técnico de São Paulo. Crespo justamente substituiu o Zubeldia. É com o Fluminense do Zubeldia que o São Paulo está disputando essa vaga, essa tentativa de G7 aí. Não é isso? Eu estou aqui ao lado do Arnaldo, que vai falar sobre tudo isso. Não é isso, Arnaldo? É isso, Tironi. Quis o destino que o principal adversário do São Paulo na briga pelo G7 fosse o Fluminense do Zubeldia. E é incrível como tem uma galera que não entende que esse é um fato, não é um desejo, né? O Fluminense é o sétimo, o São Paulo é o oitavo, ponto. Sim. Né? Isso. Né? E o Zubeldia, no Fluminense, tem uma marca, né? O time não encanta, mas ele é muito eficiente nos jogos em casa, né? Então ele tem uma série de vitórias.
Vitórias magrinhas, mas não toma gol, né, em casa. Vitórias magras sem tomar gol, né? 6 vitórias no Maracanã, que tá dando esse 7º lugar ao Fluminense por enquanto. São 5 pontos de diferença em relação ao São Paulo, faltando 6 rodadas, sendo que eles se enfrentam sim na antepenúltima rodada, mas no Maracanã, né? Nessa disputa particular. Não é só contra o Fluminense, mas é principalmente o Fluminense o adversário do São Paulo, até por conta do confronto direto entre eles. Agora, fala. Numa eventual briga pelo G8, se aumentar uma vaga, aí pode ser até interessante para o São Paulo torcer para o Zubeldia na Copa do Brasil. É isso, assim exatamente. como o São Paulo está torcendo para o Cruzeiro, né? O São Paulo tem 50% de torcida ali na Copa do Brasil. Né? Ele torce para o Fluminense e torce para o Cruzeiro. Se um desses dois for campeão, é bom para o São Paulo, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos não, é exatamente isso. E também, né, Tironi, acho que talvez de todos, a tabela de todos os times participantes do Campeonato Brasileiro, a mais difícil seja a do Fluminense. Uhum. Ele joga com os 3 primeiros ainda, né, com Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, joga com o São Paulo, né, então ele tem jogos muito difíceis, mas vai se sustentando em 7º lugar ainda, com 5 pontos de diferença em relação ao São Paulo. Para o São Paulo e para o São Paulino, não só por esse motivo, mas também por esse motivo, é bom que o Flamengo esteja vivo até o confronto dele, bem vivo, que eu quero dizer, entendeu? Que a distância para o Palmeiras não esteja 5, 6 pontos, que aí o time vai estar meio arriado quando encontrar o Fluminense. E o mesmo vale para o Palmeiras. É bom que tenha disputa quando eles se encontrarem, porque aí os caras vão jogar com tudo, né? É bom que o campeonato fique aberto até o final. Lá. Exatamente. É bom que isso aconteça. Ninguém está torcendo para o Zubeldia aqui, mas claro a gente pode torcer bastante para o Zubeldia, dependendo das Fluminense na Copa do Brasil. No caso. Para o Fluminense, no caso, não exatamente para o Zubeldia, por causa da Copa do Brasil. Uma pergunta para você, Arnaldo. Daqui a pouco eu vou falar um negócio importante aqui, mas uma pergunta a gente vai mudar de assunto. Mas o Fluminense é o 7º, o São Paulo é o 8º. Uhum. Qual elenco é melhor? Cara, eu acho que o do São Paulo poderia ser considerado melhor, sobretudo depois da saída do John Arias do Fluminense, se o São Paulo tivesse elenco, mas ele não tem. Ou seja, o do Fluminense é melhor. O do Fluminense é melhor. Alguém seria capaz de entregar o Fluminense numa melhor posição? O mesmo treinador poderia entregar o Fluminense numa melhor posição, isso que eu quero dizer. Na verdade, né, eu acho que diante do elenco melhor que tem. Eu acho que as 2 trocas de treinadores foram boas para os clubes, né? Uhum. O São Paulo trocou o Zubeldia pelo Crespo. A gente não pode... e se o Zubeldia tivesse no mata-mata, seria diferente? Não sei, pode até ser. A Libertadores do Zubeldia era muito boa, a gente não sabe dizer, né? O Crespo foi eliminado precocemente na Libertadores e na Copa do Brasil, mas ele melhorou muito a campanha do São Paulo no Brasileiro. Sim. E mais, acho que ele melhorou muito a produção do São Paulo no Brasileiro. Perfeito. São Paulo joga bem muitas vezes. Concordo. Um esquema diferente e tal. No lado do Fluminense, eu acho que o Zubeldia mudou um pouco o Fluminense do Renato. Ele ficou mais seguro na defesa, ele toma menos gols. E eu acho que para o Fluminense, você lembra aquela semana Inter e Fluminense perderam os técnicos. O Inter tentou levar o Zubeldia, não conseguiu, levou o Ramon Dias. Você vê como é que está o Inter e o Fluminense, onde está o Fluminense. Então, para o Fluminense, foi também bem bom ter contratado o Zubeldia àquela altura. E, sim, eu concordo muito com você, o time do Crespo faz jogos melhores do que o time do Zubeldia. Você pegar todos os jogos assim, ele faz jogos melhores, jogos que você fala, o time está jogando bem. Eu concordo com você, a gente podia debater. Eu tô começando a absolver os jogadores que estão machucados. Tipo, o Oscar, não joga, é chinelinho. Não, cara. O cara entra num lugar que eu não sei se é a preparação física, se é a fisiologia, se é a alimentação do CT, se é a grama, se é o departamento médico, se é o ar. Sapo enterrado, mal olhado. Sapo enterrado, o ar que circula no CT, eu não sei o que é. Mas o fato é que o São Paulo é um açougue. Não é possível que os jogadores não consigam jogar 2 jogos sem se machucar. Toda hora se machuca. O Marcos Antônio ele se machuca toda hora também. Não é só o Oscar que se machuca, é o Marcos Antônio. Deve ser a 3ª vez que ele tem uma lesão. Quarta vez que ele tem lesão no ano. Tem algum problema. Então, numa boa, eu absolvo o Oscar. Não dá mais, eu não sei.
não chegou bichado, não chegou morto, não chegou não sei o quê, não tem má vontade. É o São Paulo o problema. Diga lá. Concordo Pablo Maia plenamente. e Marcos Antônio, né? Fora. A questão, todo mundo estava esperando a conclusão do exame do Pablo Maia, né? O Pablo Maia, naquele lance com o Saul, foi bem inocente o Pablo Maia, né? Ele não percebeu a chegada do Saul e ele chutou com tudo a sola do jogador do Flamengo, que não teve intenção, mas o Pablo Maia se machucou chutando a sola do adversário. Sim. Aí a impressão era o que seria a lesão do Pablo Maia depois de passar por exame. Todo mundo esperando. Sexta-feira, fui comer à noite, fui tomar uma, e eu esperando o exame do Pablo Maia, De repente vem o exame do Pablo Maia, mais Marcos Antônio. Aí eu cheguei a ver o finalzinho do jogo do Flamengo, quando o São Paulo estava tentando 3-2, e de fato o Marcos Antônio fica fazendo aquele alongamento na perna esquerda, sabe? Puxando um pouco, e aí de novo ele abriu a coxa esquerda. É a quarta lesão muscular do Marcos Antônio, que não tinha histórico algum de lesão muscular na Europa, nenhuma. Ele já teve 4 no São Paulo. E o Pablo Maia já teve de todas. A contusão do Pablo Maia é na perna em que ele operou o tornozelo esse ano, lá no Paulista. Então, né, é uma questão, uma lesão no tendão, não é uma ruptura, mas é um esgarçamento do tendão pela pancada, e tem um cuidado por conta desse tornozelo ter sido operado já esse ano, né? E eram 2 jogadores que vinham sendo fundamentais, cada um. Tá? O Pinotti, ele pode se tornar o novo presidente do São Paulo, o nome dele tem ganhado força, né? Bora trazer alguns detalhes, alguns bastidores referentes a isso. A gente vem conversando com algumas pessoas, com alguns conselheiros, com algumas pessoas ali próximas ao Pinotti. A gente está tentando apurar um pouquinho, há um bom tempo já, essa situação. Primeiro ponto, inicialmente não estaria nos planos do Pinotti se tornar o presidente do São Paulo a curto prazo, a se envolver nesse lado político do São Paulo. Ele que é aquele mesmo investidor que ajudou na compra, que deu dinheiro do seu bolso ali para a contratação do Centurion. Ele é uma pessoa desde aquela época, ele se tornou uma pessoa influente, se tornou uma pessoa forte dentro dos bastidores do São Paulo, uma pessoa que sempre acaba sendo ouvida. E aí, né, várias pessoas internamente estão comentando essa possibilidade. É importante trazer que os pares do Casares, ali depois desse ramo todo político, assinaram um termo de só começarem a conversar sobre o novo presidente do clube em março, e aí a candidatura seria feita em junho. Então, até lá, qualquer coisa fica muito no âmbito especulativo, e até os próprios possíveis candidatos não podem falar, não podem se conglomerar, não podem fazer essa politicagem nos bastidores, com o risco de quebrar esse acordo entre as partes, principalmente ali do grupo Coalizão. Então, o Pinotti pode se tornar o presidente? É um nome que é forte, é um nome que tem se falado muito internamente, é um nome que tem realmente sido comentado nos bastidores. Mas daí a gente já cravar algo nesse sentido, aí já fica mais difícil. Até o próprio Diego Fernandes, que é um investidor são paulino, que ficou conhecido aí recentemente porque quer entrar na política do São Paulo, realmente tem um bom contato com o Pinotti. O Diego, ele tem contatos não só no clube, mas mundialmente. Ele tem contato com o Pinotti, pode ser, né, que caso o Pinotti queira se candidatar, o Diego pode acabar pintando. O Diego tem tentado de alguma forma entrar nos bastidores do São Paulo, entrar na política do São Paulo. Em um primeiro momento, a gestão do Júlio Casares não estaria favorável a essa entrada do Diego Fernandes em um primeiro momento, gostaria de fazer ali outros tipos de acordo, mas o Pinotti é um nome que tem ganhado cada vez mais força. Só que, repito, neste momento é muito especulativo. Ontem, Aires, o nome do Carlo Magnum tinha força há um bom tempo, agora parece que já perdeu força. Tem o ontem que eu já falei, falam-se do Dedé vice-presidente, o Douglas Schwarzman também podendo ser presidente do conselho. Toda essa politicagem, por mais que realmente esteja forte nos bastidores, ainda não pode ser articulada muito por conta desse acordo que foi feito por todas as partes. Mas o Pinotti é um nome que é sim ventilado nos bastidores. Vamos aguardar para ver se a partir ali próximo
de março, antes ali do começo do ano, ele já começa a ficar quente aí, essa é a história. Você acha que o Pinotti seria uma boa como presidente do São Paulo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? A renda do último jogo do São Paulo na Vila Belmiro foi maior até do que da partida contra o Bahia. É claro, a gente vai trazer os números frios, mas evidentemente a gente preferia ter essa renda no estádio do Morumbi. Queríamos jogar no estádio do Morumbi, sempre a prioridade será no estádio do Morumbi e não para shows, mas infelizmente houve essa troca aí nessas últimas rodadas do Brasileirão. E aí o São Paulo, na partida contra o Flamengo, levou um total de 11.228 pagantes na Vila. E com isso arrecadou um pouco mais de R$884 mil. O que significa que o ticket médio para cada torcedor ficou em R$ 78,74 centavos. Você pega esse valor total, divide entre os pagantes, e aí você tem esse ticket médio, é assim que a gente consegue fazer. O ticket médio do jogo contra o Flamengo só foi inferior ao confronto da LDU no Morumbi. Então, de todos os jogos que o São Paulo teve no ano, esse jogo na Vila Belmiro, né, que era para ser em tese mais barato e tudo, foi o segundo ticket médio mais alto da temporada, perdendo só para o jogo da Libertadores contra a LDU. O ticket médio contra a LDU foi de um pouco mais de R$152. Para se ter uma ideia, né, a arrecadação foi superior à vitória contra o Bahia, porque contra o Bahia foram 15.253 pagantes, então foi um público maior, só que uma renda de R$686 mil, que dá um ticket médio de R$45. Então o São Paulo ele ganhou mais dinheiro, mas em compensação cobrou mais do seu torcedor, mesmo atuando longe de casa. Então, mais uma vez, acho que fica insustentável essa possibilidade, essa ideia de levar os jogos para Vila Belmiro. Queremos jogar na nossa casa, queremos que o nosso estádio seja sempre a nossa casa, se é jogo de brasileiro, dia de Paulista, dia de Copa do Brasil, se é feminino, se é Cotia, se é jogo do São Paulo, tem que ser na sua casa. Mas a prioridade nesse momento tem sido a arrecadação de shows. O São Paulo vai faturar um pouquinho mais de 20 milhões aí com essa sequência de shows que terá no mês de novembro. Enfim, o que você acha disso tudo? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Gente, olha só. O Neverton, equipe de base do São Paulo, hoje joga lá no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, né? Joga na Ucrânia. O Neverton, ele tem... Vou até pegar aqui porque eu tinha pesquisado, mas eu fechei a tela. O Neverton, ele tem hoje 25, 26 aqui, a página abriu, o Neverton tem 20 anos. Então, só para vocês terem uma ideia, o Neverton ele é um ponto esquerda que é do Bertolucci Sports, aqui, é agenciado pelo Juliano Bertolucci. E ele tem 20 anos, tá? 20 anos. Ele tá no Shakhtar lá e ele acaba de fazer um gol. Ele fez um gol lindo, maravilhoso de falta. Ele é um jogador que está jogando como ídolo já do Shakhtar Donetsk. Ele está sendo um jogador ventilado para ir para um time grande do futebol europeu. Não vai ficar no Shakhtar. Ele deve ir para um time grande do futebol europeu. Então hoje ele joga lá e ele vai jogar a Champions League. Por que eu tô falando dele? Primeiro porque ele acabou de fazer um gol. Um golaço. E é um dos jogadores... Desculpa. É um dos jogadores que o São Paulo fez uma das piores vendas de todos os tempos, né? Porque o Moreira é um lateral que ele deve ser a pior venda, mas o Moreira não consegue se firmar. Agora, quando você olha pro Neverton e vê ele se firmando, chega no Shakhtar, começa a jogar bola, chega ali e vai jogar uma Champions, e aí você lembra, como é que ele foi embora do São Paulo? Você lembra como é que ele vazou, como é que ele foi embora do Tricolor? O Neverton, ele estava no São Paulo, equipe de base, o Juliano Bertolucci do nada falou, São Paulo me deve 50 milhões e eu quero 20 agora. Assim, o São Paulo supostamente não tinha de onde tirar, o Júlio Casares chega com o Bertolucci, vai lá na equipe de base, pega o Neverton e o Bertolucci leva o Neverton para ser comprado pelo Shakhtar Donetsk por 20 milhões de reais. Não sei quanto que o Bertolucci ganhou nessa história. Não sei se o São Paulo perdeu o Neverton, se ele simplesmente tirou e o Juliano Bertolucci pegou esses 20 milhões. Eu não sei como é que foi a negociação. Eu sei que o São Paulo perde um cara desse que supostamente foi por 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Só, mais nada. 20 milhões de reais para um cara igual o Neverton, que hoje joga pra caramba na Ucrânia, e ele deve ir para um time grande da Europa, e inclusive pelo Shakhtar, deve jogar aí
A Champions é um dinheiro assim, eu não gosto de usar a expressão dinheiro de pinga. Primeiro porque a pinguinha não foi mal pra ninguém, é gostosinho, né? Agora, você não é legal, é desvalorizar demais. Agora, quando você pega 20 milhões no mercado do futebol, 20 milhões de reais, pra um cara igual o Neverton, e você vê o Hendrick, Estevão, quanto custaram, Paulinho, esse tigrinho aí, como é que chama lá, o Vitor Roque, quanto esses caras custaram? É sacanagem. Sabe? Então o São Paulo, ele vive dias de turbulência na diretoria, dias que as suas finanças não fecham, não dá certo, e você vê um cara igual o Neverton vendido, praticamente doado, por 20 milhões de reais. E aí você fala, tá, Jubão, mas aí devia por Bertolucci e tal. Pra começar, não era pra chegar nessa dívida com esse cara. Nunca que era pro São Paulo ter chegado numa dívida dessa com esse cara. Quem é esse cara pro São Paulo dever? Não pega de jogador dele mais, pega de outros caras. Caramba, São Paulo instala o dedo e fala assim, ó, tô abrindo vaga pra você de ponta esquerda, sub-12, sub-14, sub-15, sub-20. Aparece 2 milhões de caras lá pra fazer o teste. 2 milhões, 50 milhões de caras. Vai a população do Brasil que tem a idade e vai fazer teste lá. Então precisa desse Bertolucci pra quê? Essa é a primeira pergunta. Nós sabemos que não precisa, né? Nós sabemos que não precisa pra nada. Agora, caramba, tá com o jogador lá. Faz uma venda digna. E aí não para no Neverton. O Henrique Carmo foi a mesma farofa. Com o Lucas Ferreira, a mesma farofa. Com o Matheus Alves, a mesma palhaçada. E a próxima é Luca e Rian Francisco. Tomara que não. Mas eu queria deixar claro que o desgosto, sabe, a indigestão com essa diretoria, com o que fez com um jogador igual o Neverton. E agora temos que ver, é mais um, igual o David Neres e o Antony, que nós temos que ver brilhar em outro time, porque nós não temos capacidade de gestão. Hoje, o Flamengo tem um jogador chamado Luiz Araújo, que é a equipe de base do São Paulo, e para nós é um sonho distante. Não, Luiz Araújo não é jogador pro São Paulo. Luiz Araújo é impossível. Tal. Nós não estamos falando do Casemiro, que está no Barcelona, Real Madrid, Manchester, seleção, é outro nível, concordo. O Antony é outro nível, concordo. Vendido, ganhou a grana. Agora, o Luiz Araújo, o São Paulo se desfez dele. E agora não dá pra comprar mais, ele é do Flamengo, o único time que tem capacidade. Ele e o Palmeiras, os únicos dois times que têm capacidade de comprar o Luiz Araújo no Brasil. Um cara titular do Flamengo, que é o time mais completo do Brasil, e o cara era nosso. E nós nos desfizemos dele. Então, assim, a gestão do São Paulo não tem limites pra ser incompetente. É assim que eu me despeço, que eu termino meu vídeo, beleza? Então,